Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Faz tempo, né? Faz bastante tempo que eu apareci aqui, mas tudo bem. E eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre uma leitura que eu comecei em 2015. Passei acho que uns 2 meses lendo em 2015 e fui concluir em janeiro e fevereiro de 2016. Então quer dizer, uma leitura que atravessou aí vários meses. E eu fiz isso com intenção mesmo, porque era um livro que estava mais do que me envolvendo na trama. Era um livro profundo, que me trazia emoções das mais diferentes formas e me fazia pensar profundamente a respeito da minha vida e do momento em que a gente vem atravessando na nossa história. Por isso foi uma leitura que eu não tive pressa, fui tranquila, fui lendo aos poucos, fui me envolvendo com os personagens e foi uma experiência sensacional para mim. Eu tô falando do quê? Eu tô falando para vocês dos Mandarins, da nossa ilustre Simone de Beauvoir. Eu não sou muito fã de falar de livros aqui no canal que não tem mais edição, quer dizer que você não encontra fácil para comprar. Mas esse livro aqui, gente, ele merecia. E enquanto eu li, eu recebi muitos pedidos de gente também que queria que eu fizesse esse vídeo, que queria que eu falasse mais sobre esse livro, porque justamente pela falta de edição, é um livro que corre o risco de cair no esquecimento, que seria uma tremenda de uma falta de sorte nossa. Bom, Os Mandarins foi lançado em 1954, na França, obviamente quase 9, 10 anos depois do final da guerra, e causou um impacto na sociedade. Causou impacto principalmente por ser uma obra da esposa de Sartre, já um ilustre filósofo naquela ocasião. E isso foi uma coisa que incomodou muito a Simone. Mas ao mesmo tempo Os Mandarins foi extremamente bem recebido pela crítica, recebeu o prêmio máximo da literatura francesa, que é o prêmio Goncourt, e só por isso já despertaria o nosso interesse, né, para a leitura. Mas ele tem muito mais. Ele é um livro que vai envolver a nós leitores de uma maneira muito profunda, vai conversar com a gente de uma maneira muito séria a respeito de assuntos que na década de 50 já preocupavam a humanidade, e até hoje esse livro é essencial. Vamos falar um pouquinho da história dos Mandarins? Vamos lá. Os Mandarins contam a história pra gente de vários personagens, mas principalmente 2 deles. Eles são, vamos dizer assim, os narradores dessa história. Mas ao longo de todo esse calhamaço aqui, a gente vai ficar sabendo da vida de muita gente. Simone usou nesse livro aqui uma estrutura narrativa muito interessante, o que já me leva a crer que ela imaginava sim estar escrevendo uma obra única, uma obra memorável e que ia sem dúvida nenhuma entrar para a história da literatura francesa como um livro digno de ser lembrado para sempre. Primeiro porque Simone escolheu um tema, que era o final da Segunda Guerra, um momento em que os alemães saem da França, especialmente de Paris, que é onde se passa grande parte da trama, e ela nos mostra um universo intelectual, classe média. Aí ninguém era muito classe média alta nessa época, tá? Mas era um pessoal com mais dinheiro, vamos dizer assim, com mais acesso, mas que vinham de anos de resistência, né? Grande parte deles faziam parte do grupo da resistência francesa, e tinham todos muita, mas muita história para contar sobre a guerra, sobre eles e sobre a transformação que o mundo via acontecer. Simone usa uma estrutura narrativa bem interessante nesse livro. Uma das personagens, Anne, fala sobre si mesma. Ela escreve na primeira pessoa, eu. Ela conta a própria história dela. E eu acho que isso não foi à toa. A personagem principal, uma das protagonistas desse livro, ser uma mulher e ela ser a única que fala por si mesma, que tem voz para falar sobre si mesma. O segundo protagonista dessa história é Henri. Henri já tem sua história contada por um narrador. Eu sinceramente não consegui definir se é a Anne que conta a história do Henri ou se é um narrador externo. Mas tudo bem, isso não tem tanta importância assim. E o nosso terceiro protagonista nunca ganha voz própria. E a gente só vai ficar sabendo dele e do que ele pensa e do que ele acha através do Henri e da Anne. É o Robert. Robert é esposo de Anne e tem uma semelhança muito grande aí com o filósofo Sartre, fica visível. Assim como Anne também tem uma semelhança muito grande com a Simone de Beauvoir, né, com a própria escritora. E de acordo com o que a mídia na época declarou, Henri seria aí uma espécie de uma inspiração de Camus.
tanto Anne como Henri giram muito em torno do mundo de Robert. Robert é uma figura famosa, é um intelectual consagrado, que foi muito respeitado durante a guerra, suas opiniões, seus movimentos, suas atitudes, enfim. Tudo girava em torno de Robert. Principalmente no começo, na primeira parte dessa história. Aliás, para quem vai começar a ler os mandarins, um aviso. A primeira parte ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais arrastada, porque se discute muito política, se fala muito sobre a questão política, obviamente por conta do final da Segunda Guerra. Nada que a Simone não transmita com uma extrema leveza, com um ritmo muito gostoso, mas o tema acaba sendo assim realmente um pouco mais arrastado, tá bom? Mas isso não é motivo pra gente abandonar o livro, só pra ir um pouquinho mais devagar, porque da segunda metade pra frente o livro começa a ficar incrivelmente ágil, ele ganha um ritmo diferente, até porque os acontecimentos acabam levando a gente a ficar mais curioso ainda a respeito do final da história. Logo que o livro começa, a gente já vê o primeiro Natal pós-guerra, quer dizer, o primeiro Natal que essas pessoas que vinham de uma situação muito precária, de falta de alimento, de falta de roupa, de falta de trabalho, enfim, pessoas que tinham a sua liberdade completamente tolhida, principalmente os intelectuais, entre eles Henri, que tinha um jornal, enfim, que trabalharam muito na resistência francesa contra os alemães. Nós vemos esses personagens se readaptando aí a uma vida normal. O primeiro impacto desses personagens acontece com relação à Guerra Fria, que vem já logo no início do período pós-guerra se instalando com força. E aí entra uma discussão incrível, sensacional e extremamente atual nesse livro, porque nós acompanhamos junto com os nossos personagens o momento em que surge claramente direita e esquerda. E Simone, nesse livro, não deixa de levantar a questão que desde um primeiro momento essa divisão aconteceu por interesse dos poderosos. Quer dizer, não foi o trabalhador, não foi o povo mais humilde, não foi a nação francesa ou a nação europeia ou a nação americana que decidiram pela criação da direita e esquerda, certo? Isso foi um jogo de poder que, na verdade, diminuiu e muito a força da população que mais precisava. Fica evidente que uma das preocupações maiores desse livro é trazer pra gente um relato muito sincero e muito claro de como aconteceu a divisão política na França, que obviamente acabou acontecendo em outros lugares também da Europa e do mundo, em como as pessoas se separaram em blocos, procurando assim se posicionar, mas o quanto isso enfraqueceu a luta real do povo, aquele que mais precisava, na verdade, da ajuda política naquele momento. Ao mesmo tempo, Anne, que é a personagem principal desse livro, vamos dizer, uma das principais, vive uma busca muito pessoal, muito particular, uma busca por uma existência com mais sentido, com mais valor. Ela é uma psiquiatra que trabalhou ativamente durante a guerra, na resistência, mas ela sempre fica à sombra dos homens ao seu redor. Aliás, esse livro tem personagens femininos extremamente bem criados, assim, fortes. Alguns beiram bem a histeria e problemas emocionais graves, mas Simone se preocupa muito em mostrar a luta da mulher e o quanto elas tiveram que batalhar por um espaço, principalmente naquele pós-guerra. Então esse livro aqui fala do aspecto social, quer dizer, Henri e Robert completamente envolvidos aí na busca de uma nova política, de um novo momento para a história francesa, procurando se encaixar e entender de alguma forma, né, quem eles eram, quem eles tinham sido e o que eles eram, né, porque muita coisa mudou. E esse conflito social acaba afetando muito a existência desses personagens. E ao mesmo tempo a gente tem toda uma avalanche de emoções pessoais, né? Uma jornada de autodescoberta, de descoberta pessoal mesmo de Anne, diante de uma história de amor, diante de situações como o envelhecimento, como estar em dúvida se o seu trabalho realmente teve alguma função, se aquilo ajuda alguém de verdade, se aquilo realmente poderia transformar a vida das outras pessoas, enfim. Nós temos aqui então nos mandarins uma jornada social, uma jornada política, uma jornada pessoal, uma jornada feminista, uma jornada intelectual, mas principalmente
uma grande, uma tremenda e incrível jornada humana, porque a gente acaba se envolvendo com esses personagens, a gente acaba vivendo os dramas dele, a gente acaba muitas horas ficando super do lado de um e depois a gente volta atrás e a gente não quer mais saber daquele personagem, a gente fica com raiva dele, a gente aposta em outro e aquele outro vai também e acaba se perdendo, e a gente entra, na verdade, dentro da história de uma maneira muito, mas muito visceral. E o próprio esposo de Simone de Beauvoir, vamos dizer assim, né, que Sartre também era esposo de Beauvoir, ele mesmo dizia que ela era que sabia escrever histórias fortes e empolgantes e que prendiam o leitor, e eu acho que ele tinha razão. Bom, gente, é isso. Foi uma aventura incrível ler essa história. Sim, eu acho que todos os personagens desse livro falam de Simone, mas ao mesmo tempo isso não é uma autobiografia. É uma grande inspiração, ela se inspirou nas pessoas e na própria história e no que acontecia com ela, mas Os Mandarins é muito mais do que isso. Ele é um relato de um momento da nossa história moderna, ele é um relato de um povo, ele é um relato de pessoas que estavam procurando incessantemente um sentido, um propósito para continuarem lutando por suas vidas e por seu país. Então é isso, gente. Olha, é um livro super recomendado. Eu espero muito que a Nova Fronteira volte. Essa minha edição é da Nova Fronteira, tá? Espero muito que eles voltem a reeditar esse livro, porque é um livro extremamente necessário, principalmente na atual conjuntura do mundo. É uma discussão que eu acho que nunca, nunca deve ser mantida distante das nossas rodas de conversa, sabe? Foi um livro que demorou muito para eu ler, olha só a quantidade de marcação que eu fiz nele, mas vai me deixar saudades, e eu tô aqui com ele guardadinho para uma releitura, porque é tanta coisa, gente, que numa vez só a gente não consegue pegar. Bom, gente, é isso. Eu volto para falar de mais livro, tem mais coisa aqui que tá esperando o vídeo, mas eu volto, tá? Espera aí. Obrigada, gente, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.